Ainda falando sobre as comissões parlamentares de inquérito, nesse momento começa a sessão da CPMI do 8 de janeiro. Os parlamentares, como sempre, discutindo antes da sessão questões de ordem. E hoje os parlamentares, tanto deputados quanto senadores, já que é uma comissão mista, esse é o deputado Duarte falando nesse momento. O fotógrafo Adriano Machado, da agência Reuters, será ouvido pela CPMI do 8 de janeiro. Ele participou da cobertura dos atos e os parlamentares pediram a convocação dele, afirmando que o profissional foi filmado confraternizando com manifestantes. A gente acompanha um trecho desse início de sessão e os comandos do trabalho com Arthur Maia, o deputado que comanda a sessão. Diferente do que Vossa Excelência afirmou para os jornais, com base no artigo 76 do Código de Processo Penal, senhor presidente, é importante que nós possamos investigar. Quem não deve, não teme. Nós temos. E as imagens do Dino chegam quando, então? Concretas. As imagens do Dino chegam quando? Se não deve, não teme. E o plenário precisa apreciar esses nossos requerimentos. Peço a Vossa Excelência que insira os nossos requerimentos para uma reunião deliberativa, para que nós possamos, o plenário, entendendo, convocar o ex-presidente e buscar também as informações dos seus sigilos, buscar as informações das suas questões financeiras, das suas contas bancárias, dos sigilos telemáticos, para que nós possamos descobrir para onde foi esse dinheiro, onde foi o dinheiro da venda dessas joias. Se não fosse errado, porque o seu advogado foi lá recomprar uma joia? Começou o governo assinando um ato de nomeação com uma caneta Bic e terminou o governo vendendo uma caneta cravejada de ouro. Ô, presidente, isso aí não é questão de ordem, isso aqui é comportamento, senhor presidente. Eu posso falar que o comportamento de vocês também não é adequado. Vocês não estão fazendo questão de ordem. Vocês não estão fazendo questão de ordem. Fazer discurso vai para a tribuna, Duarte. Eu ouvi claramente. Está encerrada a questão de ordem, Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Agora que o Sérgio Moro for falar... Com a palavra do senador Sérgio Moro para fazer sua questão de ordem. Aí o tempo esquenta na sessão. O deputado Duarte Júnior é do PSB e a discussão que se faz é se todas essas investigações em relação a joias envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e também integrantes militares, inclusive, se essas investigações podem ser usadas a partir de agora na CPI. A Jovem Pan continua acompanhando, agora 9h36. Presidente, com base no 131 do Regimento Comum e também no 403 do Regimento do Senado, eu só quero registrar aqui a minha experiência, que fui ministro da Justiça. Fui ministro da Justiça e nós verificamos as informações que nós temos aqui, ó, cada corredor de cada andar tem no mínimo 8 câmeras. Na saída do elevador privativo do gabinete pessoal tem 2 câmeras. A questão de ordem já foi feita. Tem na garagem, nos anexos. Qual é a questão de ordem? Isso não é questão de ordem. Eu quero questão de ordem posteriormente para falar o que eu quiser. Isso não é questão de ordem. Eu concedi 5 minutos ao deputado Duarte sem ser questão de ordem. Era fundamentação. Eu vou terminar de ouvir o senador Sérgio Moro. Como não é questão de ordem? O que foi colocado aqui... Eles ficaram gritando o tempo inteiro, senhor inclusive presidente. Pelo deputado Duarte, é bastante... Com todo respeito a ele, ao deputado Duarte, mas ele colocou... As imagens que estavam na Polícia Federal foram encaminhadas de 2 câmeras. Ocorre que os requerimentos aprovados por essa casa foram no sentido de mandar as imagens de todas as câmeras. E houve uma autorização expressa do ministro da Justiça no sentido que esse material não estava cobertado pelo sigilo. Nós estamos vendo, senhor presidente, um padrão de desrespeito a essa CPMI pelo Ministério da Justiça. As respostas que vêm do Ministério da Justiça, em vários casos, são evasivas e vêm incompletas. Nessa linha, a fim de que nós aqui possamos ter o respeito do próprio Executivo em relação ao Legislativo, eu rogaria aqui a Vossa Excelência, utilizando os poderes próprios aí do presidente para fazer valer uma ordem dessa CPMI, um requerimento que foi aprovado, um requerimento do qual o ministro Alexandre disse que deveria ser atendido, e um requerimento que não foi atendido, de maneira desrespeitosa pelo Ministério da Justiça, e que venham essas imagens que não tenham nada, não tem problema nenhum, mas nós precisamos esclarecer. Eu vou lembrar um episódio aqui,
que houve na presidência, no Planalto, uma controvérsia sobre entrega de fitas. Senador, de também não é uma questão que a Vossa Excelência está fazendo. Eu vou pedir que Vossa Excelência encerre para que a gente possa ouvir a testemunha. Vossa Excelência também não está fazendo uma questão de ordem. Eu faço um apelo, porque senão eu vou ter que conceder palavra a todos. Eu tenho tratado isso aqui com muita igualdade. Eu vou pedir a Vossa Excelência para concluir, para a gente poder começar aqui o depoimento da nossa testemunha. Como o senhor concedeu a então, eu só encerro dizendo que essa busca e apreensão me parece imprescindível para resgatar a autoridade dessa comissão parlamentar de inquérito e rogamos que Vossa Excelência seja sensível a esse pleito, sabendo de todas as dificuldades de deferi-lo por conta das tensões. Muito obrigado, senador. Agora 9h39. Seguimos acompanhando um pouquinho dessa reunião, dessa sessão da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Neste momento, quem fala é o presidente da comissão, Arthur Maia, que ficou bastante zangado com esse tempo regimental chamado de questão de ordem que foi dado a alguns parlamentares, começando pelo deputado Duarte Júnior e depois o senador Sérgio Moro, em que, segundo o presidente da comissão, esse tempo está sendo usado de forma equivocada. A gente segue analisando agora mais uma sessão da comissão que investiga os atos de 8 de janeiro com a participação dos nossos comentaristas. Seguimos agora com o Diogo Schelp. Schelp, a gente percebeu nesse trechinho que a gente pôde acompanhar dessas questões de ordem que foram levantadas, que permanece ainda a polêmica em relação à cessão de imagens de prédios na Praça dos Três Poderes que registraram essas invasões e depredações no dia 8 de janeiro. É bom a gente lembrar que a última sessão foi após uma solicitação de imagens do Palácio da Justiça ao ministro da Justiça, Flávio Dino, um pedido que chegou a ser judicializado. Agora, pela temperatura desse início de sessão de hoje, há que se esperar então que, com o depoimento de Adriano, o clima vai esquentar ainda mais. Schelp? Tenho medo de cumprir o meu papel institucional, mas também não sou homem de bravatas. Ainda estamos ouvindo o deputado Arthur Maia presidindo a sessão e, na sequência, Diogo Schelp faz o comentário e daqui a pouco também o Beraldo para a gente analisar esse início de sessão. Porque, obviamente, que deputado Arthur Maia, mais uma vez falando. É impossível de ser cumprida. Nós temos, entretanto, um Estado democrático de direito. Eu espero e acredito piamente que a lei haverá de funcionar. Aqui as pessoas disseram muitas vezes que o ministro Alexandre de Moraes iria desmoralizar essa CPI e não ia mandar as provas que nós solicitamos. As provas já chegaram todas aí, todas. Tudo que nós solicitamos ao ministro Alexandre de Moraes, ele teve toda a boa vontade de mandar. Disseram que o ministro Flávio Dino não ia mandar imagem nenhuma, mandou a menor, é verdade. Vamos insistir e utilizar todos os meios legais que nós temos para que mande todas as imagens. Esta terça-feira, com uma previsão de ouvir o depoimento de André Machado, que é fotógrafo da Reuters e que registrou esses atos de 8 de janeiro porque estava trabalhando na Praça dos Três Poderes nesse dia. Há uma acusação por parte dos governistas de que ele teria, inclusive, confraternizado com alguns invasores durante o cumprimento da sua função de fotógrafo. Beraldo, sigo com você, porque, como eu havia questionado agora há pouco, permanece essa polêmica sobre imagens que devem ser cedidas, imagens da Praça dos Três Poderes que devem ser cedidas à CPMI. Olha, Lívia, é inexplicável que essas imagens ainda não sejam de conhecimento não só da CPMI, mas também de conhecimento público. Porque essas imagens foram captadas em prédios públicos num momento bastante grave para o Brasil, né, como país, para os brasileiros, porque, afinal de contas, as sedes dos três poderes foram invadidas. Independente da questão do golpe, se era uma tentativa de golpe, se poderia dar golpe ou não, o fato é que pessoas entraram de forma bastante fácil na sede dos três poderes e depredaram patrimônio que é nosso. Como é que pode o governo simplesmente ficar nesse tipo de catimba, como se dizia no futebol, de não manda e depois tem uma ordem para mandar e manda só um pouquinho?
E não existe isso. Essas imagens têm que ser reveladas de forma urgente. O governo, com isso, vai colocando mais gasolina aí nessa fogueira, e isso, em algum momento, poderá se reverter contra o próprio governo. Vai se criando uma expectativa e, obviamente, se quiserem fazer algum tipo de manipulação dessas imagens, isso ficará facilmente constatado. Não há o que fazer agora para que o governo tente demonstrar que agiu com rigor para impedir essas invasões. A gente sabe claramente, até pelas imagens que foram vazadas de dentro do Palácio do Planalto, que essas invasões foram facilitadas mesmo, não havia nenhuma força ali para impedir que os manifestantes entrassem no Palácio do Planalto, como também não houve resistência para que entrassem em outros prédios públicos. E o governo federal deve explicações a isso. Essa história tem que ser contada por completo, ela não pode ficar só aí tentando endossar uma narrativa colocada pelos governistas que fazem parte dessa CPMI. A gente precisa destacar que a relatora Elisiane Gama tem trabalhado incessantemente para levar essa CPMI a lugar nenhum em relação ao 8 de janeiro, mas sim a lugares que interessam o governo. É uma investigação que não começa do fato concreto acontecido, mas eles estão tentando pescar aí outros episódios, outras coisas, para poder formar uma ideia, formar um discurso. E agora estão querendo até trazer a questão das joias para a CPMI do 8 de janeiro. Quer dizer, querem fazer confusão para justamente não entregarem nada de concreto para a sociedade brasileira. Bom, o Schelp também analisa esse início de sessão, essa discussão que a Lívia já falava também sobre as imagens dos prédios públicos, não é, Schelp? E também essa discussão sobre as investigações em relação aos objetos dados pelos sauditas ao Brasil. Pois é, Tiago, de fato, essa questão das joias, né, que foram dadas à presidência da República, as joias e os presentes valiosos, que, pelo que tem investigado a Polícia Federal, aparentemente foram objeto de um desvio, né, por parte de integrantes aí do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que as evidências indicam até agora, inclusive mensagens do ajudante de ordem, assim por diante. Isso é algo para ser investigado pela Polícia Federal, mas não é o âmbito de investigação dessa CPMI do 8 de janeiro. A CPMI tem esse objetivo, que eu acredito que não vai resultar em nada muito produtivo, mas tem o objetivo de investigar aqueles atos de vandalismo, aquelas tentativas, ainda que bastante absurdas, né, de tentar fazer com que aquele caos levasse a um tipo de ruptura institucional. É claro que a gente precisa entender por que houve essa facilitação ou essa omissão por parte das forças que deveriam fazer a segurança dos prédios públicos, mas tudo aponta para, de fato, ou uma negligência, ou uma incompetência, ou mesmo a simpatia de alguns daqueles integrantes com os próprios vândalos, os próprios apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estavam ali promovendo aquele quebra-quebra. Sobre o depoimento do fotógrafo Adriano Machado, acho que vale aqui fazer uma explicação para aqueles que gostariam de entender como funciona a cobertura jornalística, né? Quando uma pessoa, um jornalista, um fotógrafo, está no meio de uma manifestação violenta, cercado de vândalos, de pessoas que estão usando a violência como método de protesto, ele precisa se manter seguro. Ele precisa registrar os fatos, mas se manter seguro. Isso significa que, muitas vezes, os vândalos, os manifestantes, eles se aproximam do jornalista, do fotógrafo, pedem para ver as fotos, e o fotógrafo não pode se negar a fazer isso. Ele precisa manter uma relação de uma espécie de confiança para sua própria segurança, para poder registrar os fatos. Então, esse é um dado muito importante para aqueles que vão assistir a esse depoimento de Adriano Machado, porque o que a oposição vai tentar dizer é que ele, de alguma forma, estava envolvido naquilo, né? E é preciso também muito cuidado com isso. Na verdade, as cenas que se vê ali são cenas muito comuns na cobertura jornalística, em que o jornalista, o fotógrafo, precisa se manter seguro, ao mesmo tempo em que ele registra os fatos sem interferir neles. Esse é o papel do jornalista.